Olá! A gente vive sobre as regras de uma Constituição, certo? Mas com que frequência paramos para pensar no que ela é de verdade? Quase sempre, a gente imagina um livro antigo, cheio de leis complicadas. Mas e se pensarmos nela como um manual de instruções de um país? É isso que vamos fazer hoje, abrir esse manual e descobrir como essa máquina toda realmente funciona. Para facilitar um pouco as coisas, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina só por um instante, se um país inteiro fosse um grande computador, qual seria a peça mais importante dele? Pois é, a Constituição seria o sistema operacional. Ela é o código-fonte que define absolutamente tudo: quais programas podem rodar, os direitos de quem usa a máquina e, mais importante, como o próprio sistema pode ser atualizado. É literalmente a regra do jogo. Então vamos começar a fuçar nesse sistema operacional. Nosso primeiro passo é mergulhar no código fundamental que estrutura uma nação. A primeiríssima pergunta sobre esse tal código ele está todo junto, organizado em um único arquivo, um documento central, ou ele está espalhado por vários lugares diferentes? E essa pergunta nos leva direto para a diferença entre uma Constituição escrita e uma não escrita. A escrita, como a nossa aqui no Brasil, a de 1988, está toda codificada num documento só, facinho de achar. Já a não escrita, tipo a do Reino Unido, é mais um quebra-cabeça. Ela é um conjunto de leis, decisões de juízes e até costumes que foram se acumulando com o tempo. Não tem um arquivo mestre único. Ok. Segunda pergunta sobre esse sistema. Ele vem com um manualzinho de usuário curto e grosso, direto ao ponto, ou é tipo aqueles guias técnicos gigantescos, cheios de detalhes? E aqui a gente vê a diferença entre uma Constituição sintética e uma analítica. A dos Estados Unidos, por exemplo, é super sintética. 7 artigos e pronto. Foca só nos princípios básicos. Agora a do Brasil, essa é a analítica até não poder mais. São mais de 250 artigos que detalham não só como o Estado se organiza, mas também falam de economia, impostos, direitos sociais. É bem completa. Agora, uma questão chave sobre a origem de tudo isso. Quem foi que escreveu o código original? Foi um processo aberto, com a participação das pessoas? Ou foi uma coisa imposta, de cima para baixo, por um governante? Isso define se uma Constituição é promulgada ou outorgada. Promulgada, como a nossa de 88, nasce de uma Assembleia Constituinte, com representantes do povo. É democrática na sua essência. Já a outorgada é imposta, sem discussão. Um exemplo claro é a de 1824 no Brasil, que foi um ato unilateral de Dom Pedro I. Certo, já entendemos os tipos de código-fonte, mas e as atualizações? Afinal, nenhum sistema dura para sempre sem os ajustes, né? Vamos ver agora como uma Constituição pode ser modificada. Todo sistema operacional precisa de updates. A grande questão é, quão fácil é fazer isso? Uma Constituição flexível, como a do Reino Unido, pode ser alterada pelo mesmo processo de uma lei qualquer. Simples assim. Já uma Constituição rígida, que é o caso da brasileira, exige um processo especial, bem mais complicado para qualquer alteração. Mas na prática, o que significa esse difícil? O quão complexo é fazer uma atualização num sistema rígido? Bom, vamos pegar o exemplo do Brasil com a famosa PEC, a Proposta de Emenda à Constituição. Primeiro, precisa da assinatura de 1/3 dos deputados ou senadores só para começar a conversa. Daí a proposta passa por 2 votações na Câmara e mais 2 no Senado. E o detalhe mais importante, em cada uma dessas 4 votações precisa da aprovação de 3/5 dos parlamentares. É um processo desenhado para exigir um consenso político gigantesco. E quando a gente compara isso com o processo para aprovar uma lei comum, nossa, a diferença é gritante. Olha só um projeto de lei comum. Depois da proposta, geralmente basta uma maioria simples em cada casa. Uma votação, metade mais um dos presentes e pronto. Essa diferença enorme de dificuldade é o que dá estabilidade para a Constituição, protegendo as regras mais importantes do país de mudanças que podem ser só momentâneas. Tudo isso nos traz para a parte final e talvez para a pergunta mais importante de todas. O que está escrito no papel é o que de fato acontece na vida real? É papel, promessa ou só um pretexto? Ou seja, o sistema operacional comanda mesmo a máquina? O jurista Karl Loewenstein nos deu uma ferramenta incrível para analisar isso. Ele disse uma frase que é um soco no estômago. O verdadeiro teste de uma Constituição não é o que ela diz, mas se ela é vivida. Em outras palavras, não adianta nada ter um texto lindo se ele não sai do papel. Partindo dessa ideia, ele criou uma classificação. A primeira é a Constituição normativa. Aqui, o texto e a realidade política andam de mãos dadas. A Constituição de fato funciona.
Ela regula e limita o poder. O que está escrito, acontece. A segunda é a Constituição nominalista. Nesse caso, o texto é mais uma aspiração, sabe? Um ideal a ser alcançado. É uma promessa que vale na lei, mas a realidade social e política ainda não chegou naquele ponto. Tipo um direito que está garantido no papel, mas que na prática muita gente ainda não tem. E por último, a mais perigosa de todas, a Constituição semântica. Aqui, o texto é pura fachada. Ele não existe para limitar o poder. Muito pelo contrário, ele serve para legitimar um poder autoritário que já manda em tudo. É basicamente uma ferramenta de propaganda para fingir que existem regras quando, na verdade, não há limite nenhum. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. A normativa serve para limitar o poder e corresponde à realidade. A nominalista, por sua vez, tem a função de aspirar a uma realidade melhor, mas ainda não chegou lá. E a semântica? Bem, ela só serve para legitimar o poder escondendo como as coisas realmente são. É a diferença entre um manual de regras, uma lista de desejos e um documento de propaganda. Então, a gente chega à pergunta final. A Constituição, sem dúvida, estabelece as regras do jogo. Mas, no fim do dia, o que é que define a realidade de um país? É só o texto que está escrito no papel? Ou são as forças que agem sobre ele, dia após dia?